Então, já estamos de volta com o TVB Entrevista nessa noite de terça-feira. Tá frio lá fora, mas aqui estamos aquecidos para um papo muito bacana. Paulinho, que bom que você está aqui. Estamos ao vivo aqui para muita gente que nos acompanha nesse momento. E estamos conversando sobre os projetos do Instituto Pastor Paulo, Pedro Paulo Fernandes. Isso. Um projeto extraordinário. E me diz uma coisa, falamos sobre o Pão na Mesa, falamos sobre o projeto Escola, o projeto Mãos Talentosas. Mãos Talentosas. Isso. Esses Mãos Talentosas aí é muito profundo, é muito interessante. Mãos né? Talentosas, exato. E tem mais um projeto? E a Sacola do Amor, né? Que não é essa cesta, né? Às vezes não tem a cesta básica. Aí alguém dentro do nosso cadastro, a gente detecta que tem uma família precisando. Não tem exatamente a cesta básica, mas tem ali um café, um arroz, um açúcar, né? É a sacola do amor. Daí a gente faz a sacola do amor e a gente leva para a pessoa. Esse é o projeto Sacola do Amor. Digamos assim, seria mais ou menos aquela ação emergencial. Assim. Exatamente, isto mesmo. Bem colocado, isso mesmo. Uma emergência, de repente não tem cesta básica, mas tem a Sacola do Amor. Eu fico pensando assim, Paulinho, como são as coisas. Às vezes a gente está em casa, né? Enfim, almoça toma um café de manhã, né? Aí meio-dia tem um almoço, aí à tarde está com fome, vai lá faz um café com pão, com bolacha, com bolo, enfim. Vai ali na panificadora, compra um bolo que está com vontade de comer. Mas é aquela pessoa que não tem essa condição, né, Paulinho? Hein? Aquela pessoa que tem vontade de comer um bolo, talvez o filho, a filha, né? A criança tem vontade, mas a mãe não pode, ela não tem condições de comprar. E como é que faz para lidar com isso, né? Porque o adulto ainda consegue dar uma remanejada na situação, mas a criança fica mais difícil, né? Fica mais complicado, não fica, Paulinho? A gente vê aí, estamos acompanhando essas imagens aí, ó, crianças lindas, sorrindo, alegres ali, recebendo sempre alguma coisinha. Mas lá em casa, Paulinho, lá em casa, quando a criança quer e não tem, a mãe não consegue, não tem para dar. Como é complicado isso, hein? É complicado. Quase 300 milhões de crianças no mundo, segundo a ONU, passam fome. Uma criança se acordar e pedir um leite para a mãe e a mãe não ter para dar o leite ou não ter para dar o pão, né? E essa criança muitas vezes ela vai para o colégio com fome, né? Como é que é? Se essa coisa do raciocínio, você precisa ter vitaminas para poder raciocinar, né? Aprender, né? E é difícil. É importante que a comunidade, né, tenha um pouquinho mais de percepção, de sensibilidade. Né? Às vezes a necessidade está tão pertinho da gente, e a gente passa com o carro, ou passa com a moto, ou passa, enfim, mas acaba não enxergando. Isso é uma coisa muito grave. Às vezes o necessitado está mais perto de nós do que nós imaginamos, Paulo. Exatamente. Exatamente. E a gente precisa enfrentar no sentido de obedecer o ID de Jesus mesmo, né? E amar o próximo como a nós mesmos, se sensibilizar a isso que você falou, né? E ajudar. Às vezes você não tem dinheiro, mas você pode ajudar com um abraço, né? Você pode ajudar assim com ações, né? Você não tem, mas você busca no vizinho ou com um amigo, liga. Enfim, tem tantas formas de ajudar. Né? Uma corrente, né? Do bem, né? É verdade. Olha só que imagem bonita, as crianças ali, né, Paulinho, recebendo. Olha só que bolo e olha só quanta coisa bacana. Acho que fazer o bem
Fazer o bem faz uma diferença extraordinária para o ser humano. Extraordinário. Ele faz bem para si mesmo, fazendo bem para Uhum. outras pessoas. E quanto mais para crianças, né, que necessitam, né, de Necessita. apoio, de amparo, de ajuda. Ajuda não somente no que se refere a mantimento, mas a calçado, roupa. O apoio também psicológico. Psicológico, Faz toda exato. uma diferença muito Exato. grande. Aquilo que você investe na criança hoje vai refletir amanhã. Exatamente. 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 Ô Paulinho, me diz uma coisa, você imaginaria, chegou alguma vez a imaginar que o Instituto iria ganhar essa proporção que tem hoje? Olha, quando a gente começa em 2010, a gente começa 15 anos atrás. 15 anos atrás, a gente começa com 2 cestas básicas, uma vontade grande de ajudar. No trilho do trem, no bairro Itaú, a gente começa com 2 cestas básicas. E a gente só vai, né? A gente só vai. O pai fazia esse trabalho, né? De ajudar um outro. O pai não parava, né? Então, eu entro nessa questão toda aí, que ia chegar nessa proporção hoje de ter uma sede, né, no centro do bairro Fátima, ali num lugar populoso. Olha só, eu estou feliz porque nós estamos pagando aluguel. Por que você está feliz? Porque nós ficamos 10 anos fazendo trabalho, Aguinaldo, na rua, né? Nas comunidades, colocava uma mesa ali, né? E fazíamos ali os eventos, né? E ali distribuía a cesta básica, enfim, até que a gente conseguiu a tão sonhada sede, mesmo que alugada, e de sede faz 5 anos. Então, hoje tudo está centralizado na sede. Na sede, isso. Anteriormente ia nos locais, Nos nas locais, casas, nos exato. bairros, atendia as pessoas, Exato. fazia Exato. aquela festa, aquele banquete, abraçava Isso todo mesmo. mundo. Isso mesmo, isso mesmo. Quando tinha as cestas básicas, a gente já levava as cestas básicas ali, já fazia um cafezão ali e tal. E, enfim, sempre nós íamos aonde as pessoas estavam. E a receptividade das pessoas, Paulinho? Da comunidade, recebiam bem, se emocionavam? Maravilhosamente bem. A Begônias, comunidade de Begônias, nós chegamos a fazer ali, Aguinaldo, numa garagem de uma casa. Olha só, era uma casa simples, mas a pessoa cedeu ali, a gente deu aula de violão ali também, e manutenção de computador. Hoje tem crianças que fizeram aula com nós em manutenção de computador, hoje que já estão fazendo faculdade, né? Que já não estão morando mais ali naquela invasão, Sim. né? Hoje conseguiram a sua casa própria. Então, isso não tem dinheiro que pague. Dá até a impressão, tá se dando cesta básica, enfim, não, existe um objetivo. A gente ensina a pescar. E daí é que entra o projeto escola, né, o apoio à escola, o filho tem que estar na escola. Uma outra questão, tá, Aguinaldo? A criança tem que estar na escola para receber a cesta básica. Se não está, o instituto entra lá dentro da comunidade e a gente corre e tal. O que está faltando? Não, tem que estar na escola. A criança tem que estar na escola. Porque uma criança sem conhecimento é uma criança, que futuro ela vai ter? É verdade, tem que trabalhar já, né, essa questão da educação, que é importantíssima, né? Temos mais mensagem, produção? Se tem, já joga na tela aí para a gente acompanhar. A secretária Sara aí, ó. Maridão Paulinho Fernandes, estamos aqui ligadinhos. Muito boa a entrevista, sua esposa Sara e filho. Tá aí, Ramon? Exato, ligado. Um abraço para ela aí, né? A Sara, voltando novamente, né? A Sara é ligada no 220. Quando vê a Sara, é aquela que se acorda já cedo e ela já, como digo, ela já projeta
é coisa hoje para daqui a 2 meses. Super organizada. Te amo, amor. Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Te amo. Que bacana, né? Porque daí vocês, os dois, estão empenhados Empenhado, exato. no mesmo projeto e aí não desvia pensamento, né? Porque a, a maneira de trabalhar é a mesma, de Exato. realizar as ações é a mesma, são as mesmas, então isso é bacana. Paulinho, me diz uma coisa aí, tem mais mensagens? Simone Ramos, quero parabenizar por esse instituto que ajuda muita gente. Esse casal é uma bênção em nossas vidas. Está aí Simone Ramos, muito obrigado pela sua participação, Simone. Não falou o bairro ali, mas que bom que está aí acompanhando. Ô Paulinho, me diz uma coisa, os teus filhos também aprovam esse projeto? E a tua mãe, Paulinho? Os filhos aprovam, com certeza. É, Dona Leninha, o nome dela já Sim. dorme com o Senhor, né? Já está com o Senhor, já faleceu. Mas a Dona Leninha era aquela mulher do coração amável. A Dona Leninha era aquela mulher que as pessoas... moramos muito em casa pastoral, né? Papai pastor, né? Missionário, né? Então ia os irmãos pintar lá a igreja ou trocar um telhado. Lá, daqui a pouco, a dona Leninha fazia ali o pão com requeijão, como digo, o café, e levava. A pessoa que chegava na casa da dona Leninha não saía sem almoçar, sem tomar café. Uma mulher caridosa. E eu quero fazer esse registro para dizer que Instituto Pedro Paulo Fernandes. E logo a pessoa atrela ao pai, que foi um missionário, que fez um trabalho humanitário lindo, maravilhoso, e é verdade. Mas a dona Leninha, ela tinha um coração que não era dela, Aguinaldo. A mãe era uma mulher muito de um coração receptivo e cozinhava muito bem, muito bem. Que bacana, hein? Estamos ao vivo para você. Você pode participar ainda há tempo, né? Ainda há tempo de participar. 3451-9400. Estamos num bate-papo legal, descontraído com o Paulinho Fernandes, que é fundador do Instituto Pedro Paulo Fernandes, que fica ali na Miosotes, no bairro Fátima. Se tiver mais imagem aí, João, pode jogar na tela aí que a gente vai conversando aqui. Paulinho, aí você não imaginava que ia ter essa proporção gigantesca que tem hoje o Instituto Pedro Paulo Fernandes. E o que você espera daqui para frente? Continuar fazendo nosso trabalho, nosso grande sonho, ter a nossa sede própria. Quando você olha para trás e você faz um paralelo, a gente começa com 2 cestas básicas, né? Hoje a gente distribui de 20 a 25 cestas básicas por mês. Houve uma evolução. Hoje nós temos uma sede mesmo alugada. Continuar fazendo o nosso trabalho e a gente percebe que a tão sonhada sede própria é logo ali. É logo ali. Daqui a pouco nós vamos estar na nossa sede própria e nós temos certeza disso. Quando você dizia ali, Paulinho, sobre aquela questão que começou com 2 cestas básicas, há um texto muito bonito na palavra que diz que não devemos desprezar o dia das pequenas coisas, né? Começou com 2, hoje está com quase 30 e daqui a pouquinho pode aumentar para 60, pode aumentar para 100. Isso aí estou falando mês, né? Mês. Isso. Então, eu acho que cada um faz um pouquinho, cada um ajuda um pouquinho, cada um coloca o ombro para ajudar, né? E assim a gente vai ajudando um ao outro. Eu acho que Exato. esse é o caminho, né? Essa é a verdadeira koinonia, que é a comunhão, né? Independentemente de bairro, de lugar, de pessoas, é o ajudar o próximo. Independente de lugar geográfico, independente de cor, de raça, é ajudar, né? É ajudar. Quando a gente olha para Jesus,
a gente vê Jesus até comendo com pecadores, né? Com pessoas nocivas à sociedade. Claro que Jesus era estratégico, né? O que ele queria era trazer as pessoas para a sua maravilhosa luz e que elas mudassem de vida, né? Então, você falou com muita propriedade. A gente tem que reproduzir o que Jesus tinha. E o que Jesus tinha no interior dele, o que era? Era amor. E não é em vão que ele diz, né? Que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Se existe uma coisa para mudar a situação do mundo, é amar o próximo como a nós mesmos. Bacana, Paulinho, bacana. Olha, nosso relógio não para e estamos chegando no fim já do TVBA Entrevista, nessa noite maravilhosa de terça-feira, nesse bate-papo também muito especial. Paulinho, as tuas considerações finais às pessoas que estão nos acompanhando em casa agora. Olha, eu quero agradecer, Aguinaldo, primeiro a você e a TVBE por esse papo tão descontraído e gostoso. Falar de algo que a gente ama não tem preço, né? Falar de algo que Deus coloca dentro da gente para a gente reproduzir isso é algo que não tem explicação. E volto a reiterar, talvez dentro de você Deus colocou um dom, o dom de amar. Por favor, faça. Se de repente queima no seu coração, por que não dizer? Nessas palavras finais, você está lá em casa e pensa em fazer alguma coisa. Nós temos mãos talentosas, uma mulher que de repente quer fazer alguma coisa. Nós temos lá o Mãos Talentosas, que é esse lindo trabalho com mulheres. De repente você, homem, também quer fazer alguma coisa, por favor, nos procure, porque no Instituto tem muita coisa para fazer. Tá aí, muito obrigado, Paulinho. E as palavras motivadoras do Paulinho, para você que está em casa também, né? Queremos desde já agradecer aí a todos que nos acompanharam no TVBA Entrevista, nessa terça-feira. Nosso grande abraço ao nosso diretor-geral, pastor José Carlos Francelino, nosso diretor aqui regional, Júnior Guedes, enfim, a Bianca e a todos que estão sempre empenhados para um TVBA Entrevista ainda melhor. Ficamos por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui em mais um TVBA Entrevista para você.